Saber ler e escrever não é o mesmo que saber interpretar. No Dia da Língua Portuguesa, a nossa reportagem mostra um desafio que ainda atinge milhões de brasileiros: o analfabetismo funcional. Conversamos com a professora de português Gisele Oliveira, que explicou o que é o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional quer dizer que a pessoa ela não tem o pleno domínio da língua materna dela. Então, ela basicamente sabe assinar o próprio nome e ela não compreende textos de maiores complexidades. Então, isso afeta muito coisas muito básicas, muito simples do seu cotidiano. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, no Brasil, quase 3 em cada 10 brasileiros de 15 a 64 anos são classificados como analfabetos funcionais. Isso pode afetar o aprendizado e o uso da língua portuguesa no dia a dia, conforme explica a professora. Em interpretações de texto muito simples, em um pequeno diálogo, muitas vezes a gente vê nos aplicativos na internet discussões que acontecem por falta da interpretação de texto. Isso tudo é consequência do analfabetismo funcional, né? Fazer contas simples, né? Operações básicas, isso também entra dentro dessa questão do analfabetismo funcional se a pessoa não tem esse domínio. Viemos até o Senac de Barbacena conversar com o professor Paulo Mendes, do curso de Gestão e Negócios, que trouxe dados do INAF, o indicador de analfabetismo funcional. Nós temos ali 29% da população brasileira incluídas aí no indicador de analfabetismo funcional. Dentre esses, um outro dado que preocupa muito, voltando aqui para o mercado de trabalho, quando a gente divide ali as faixas etárias, de 15 a 29 anos, quando a gente pega essa faixa etária, nós temos ali um índice crescente, né? O índice passou de 14% em 2018 para 16% agora, nos dados levantados em maio de 2025. Nessas idades, né, de 15 a 29 anos, são as idades onde nós temos ali o que a gente chama da idade produtiva mais ativa, onde o candidato ou está buscando por uma vaga de emprego, o primeiro emprego, inserção no mercado de trabalho nos seus 15 até os 18 anos, seja para um programa de aprendizagem, seja para um mercado formal, né, específico. E também a gente tem a faixa etária ali dos jovens e adultos que estão em transição de carreira, ou saindo das áreas mais operacionais e buscando dentro daquela formação, seja técnica ou de uma graduação. E o analfabetismo funcional ele vem para atrapalhar também a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e também a manutenção deles no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, saber ler e escrever é só o começo. Ser capaz de entender manuais, instruções e comunicar-se adequadamente faz toda a diferença, conforme explica o professor. Quando a gente trabalha recrutamento e seleção, a gente tem 3 grandes fases, né? Primeira fase, a fase do recrutamento, onde a empresa recrutadora vai lá divulgar a sua vaga em busca ali de candidatos para essa vaga. E nesse primeiro momento de recrutamento, nós temos ali dificuldades, desde preenchimento ali de formulário simples, algumas empresas ainda utilizam o formulário manual para o preenchimento do candidato, outros formulários digitais. Nessa fase também de recrutamento, nós vemos dificuldade no preenchimento do currículo, né, de preencher um currículo ali de forma sistemática, onde o recrutador consegue enxergar os dados principais ali, fazer uma seleção correta. E nós temos também o conflito ali, porque quando a gente trata o analfabeto funcional, que é aquela pessoa, né, em linhas gerais, que não consegue compreender textos minimamente mais complexos, né, ou até textos mais simples, ele talvez não consegue até fazer o alinhamento no recrutamento entre as suas qualificações, né, o que ele busca dentro do mercado de trabalho e o que a vaga oferece, né? Quando a gente passa para a fase de seleção, que é onde o candidato vai participar ali de entrevistas, participar ali de testes situacionais, né, sejam eles escritos ou por meio de dinâmica, enfim. Ele pode não compreender talvez algumas instruções simples, dados ali em um manual, um formulário, né, um procedimento que ele precisa seguir para o recrutador conseguir fazer a seleção, né, identificar o perfil dele. E também temos ali a dificuldade ali de fazer a compreensão mínima por meio de testes que são aplicados ali naquele processo de seleção. E na terceira fase, que é a fase que a gente chama de retenção, é uma das fases mais complicadas, né? As empresas às vezes retornam muito para a gente nesse sentido, de que o candidato às vezes, ou por um processo seletivo falho, ou por ele ter conseguido desenvolver alguma coisa ali no processo seletivo,
Ele acaba entrando, chegando lá ele não consegue compreender manuais simples, procedimentos, normas, né, que é muito comum dentro do ambiente corporativo, até mesmo desenvolver as funções operacionais, desde enviar o e-mail, desde responder a alguma demanda que é atribuída a ele naquele cargo específico. Então o analfabetismo funcional ele vai atrapalhar nessas 3 fases, né? A professora de português, Gisele Oliveira, também explica a origem do analfabetismo funcional. Ele está relacionado com a desigualdade social. Por quê? Quando a pessoa ela tem necessidade de sair para o mercado de trabalho por não ter ali dentro da sua casa as suas necessidades básicas supridas, ela precisa abandonar a escola, ela precisa abandonar a educação formal. Então ela vai trabalhar naquilo que ela consegue, com a pouca formação que ela tem, o salário dela não vai ser compatível com aquilo que ela gostaria e ela vai cada vez mais ocupando o seu espaço de tempo com o trabalho. E a oportunidade que ela teria de se educar, de melhorar a sua formação e sair do analfabetismo funcional, fica para trás. Já o professor Paulo Mendes propõe soluções. Nós temos ali um contexto muito amplo, né, e macro, que é muito difícil de ser atingido ali, né? Mas do ponto de vista pontual, né, a gente tem 3 agentes principais, né, que é o poder público, né, o Estado, intervindo ali com políticas públicas ativas, pensando ali nos focos principais para tentar minimizar esse gap, né, essa distância entre as pessoas, né, pensando no alfabetismo funcional. Nós temos também a iniciativa privada, as próprias empresas, pensando aí numa parceria público-privada, pensando em projetos também, onde a empresa consegue identificar essa responsabilidade social e o impacto social que os projetos que ela pode desenvolver em comunidades, em ambientes que ela pode também atuar. E do ponto de vista assim, mais individual e micro, o próprio candidato ele precisa talvez perceber dentro do ambiente educacional, claro que é muito mais fácil, né, com o auxílio ali do professor, com o auxílio ali da própria instituição de educação, ele consegue talvez mapear as suas principais dificuldades e trabalhar em cima dessas dificuldades, mas o indivíduo também precisa atuar nisso, né? Identificando as necessidades, ele precisa também estar atento e buscando as possíveis soluções para corrigir essas falhas que talvez venham ali de anos anteriores, de formação, né? Enfim. Em Barbacena, a educação de jovens e adultos é uma das principais portas de reinserção no aprendizado, segundo Gisele. A EJA, ela foi um grande ganho para o sistema educacional brasileiro, porque é mais uma oportunidade que as pessoas têm de continuar a estudar, mesmo que seja fora daquela idade escolar costumeira. Então, muitas vezes a gente observa que tem umas falácias de que não é mais necessário estudar tanto, de que não é necessário fazer um curso universitário, um curso técnico, não precisa mais se especializar. Mas é claro que precisa, porque o conhecimento, ele vai te preparar para qualquer necessidade que você tenha depois, para qualquer eventualidade que aconteça. E o mundo está mudando tão rápido, são tantas informações que estão chegando para a gente muito rapidamente, então se a gente não tiver nesse meio acadêmico, se a gente não estudar e não se atualizar, nós vamos ficar obsoletos e, consequentemente, esse analfabetismo ou essa falta de conhecimento vai prejudicar a nossa vida.